Como se dá o conclave? Explica assim didaticamente para o nosso público como é todo esse período para a escolha do novo Papa. Então, o Papa, no decorrer do seu mandato, ele vai escolhendo homens, né, bispos, na sua maioria, de extrema confiança, né, que ele entende que podem ser comparados com pontos cardeais, que dão norte, né, que são sinais seguros daquilo que ele compreende a partir da palavra de Deus como uma condução para a igreja. Então ele vai elegendo esses homens, vai nomeando, vai conferindo a eles esse título de cardeal, né? É como se fossem referências por excelência, ali reconhecidas pelo Papa. Deixa Né? eu entender, quem escolhe os cardeais são o Papa. É o Papa, é o Papa. É o Papa. É o Papa. Tanto que nós temos nesse colégio cardinalício um número de cardeais, na maioria que foram indicados pelo Papa Francisco, mas ainda tem entre eles nomeados pelo Papa São João Paulo II, pelo Bento XVI. Né? Claro que pelo passar do tempo, esses cardeais vão morrendo, e a maioria, né, pela própria lógica do tempo, foram nomeados pelo Papa Francisco. Mas quem escolhe o cardeal é o Papa, certo? Muito bem. Então, esses cardeais, eles têm essa função de referência. Também eles ocupam cargos dentro da igreja, né, designados pelo Papa. Alguns lá em Roma, outros nos países, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem o cardeal Orani, né? Então, eles têm, digamos assim, esses cargos de confiança designados pelo Santo Padre. Em algumas ocasiões, eles são chamados para o que a gente chama de consistório, né? Eles se reúnem para discutir um determinado assunto. Porém, uma das principais funções dos cardeais é eleger o Papa quando o Papa morre ou renuncia, né? Que é muito raro. Então, quando o Papa morre, já começa a funcionar esse colégio cardinalício. Para quê? Porque a igreja não pode ficar solta, sem cabeça. Né? Não se podem tomar decisões mais sérias, no sentido assim, de mudar alguma coisa dentro do rumo da igreja. Mas, por exemplo, desde as coisas mais óbvias. Que dia vai ser o sepultamento? Quem vai decidir isso aí? São os cardeais. Né? Então, essas decisões desse processo até a eleição do próximo Papa, passam pelos cardeais. Né? O carmelengo é uma das funções, é o que fica responsável pelos bens materiais da igreja, enquanto o Papa não está à frente. Né? O que a gente chama de sé vacante, é uma cadeira vazia. Né? A sé é tipo sédia, é uma cadeira vazia. Né? A cadeira está vazia, a cadeira do Papa está vazia, né? Quando ele morre. Então, os cardeais fazem esse papel de organizar esse processo que já tem um documento da igreja que foi sendo reformulado. Bento XVI reformulou, depois São João Paulo II, depois Bento XVI reformulou, dizendo, a igreja é muito organizada, assim, detalhadamente como esse processo vai acontecer. Então, eles gerenciam isso. Marcam o sepultamento, marcam o conclave, que deve acontecer de 10 a 15 dias depois da morte do Papa. Depois que o Papa é sepultado, é decretado um tempo que chama-se Novem Dialis. São 9 dias de luto, né? Em memória ao Papa, rezando pelo Papa, e aí vem o conclave, que no caso foi marcado para o dia 7. Até acontecer o conclave, a palavra conclave quer dizer conchave. Não é com chave político, não. Não né? É com chave. É com a chave, é trancado. Né? Trancado ali. Eles têm que ficar trancados. Inclusive, o motivo de terem organizado, né, claro, já faz muito tempo, detalhadamente o conclave é porque antes não tinha esse detalhamento nas votações, não tinha esse fechamento, então tinha muitas influências. Então teve um tempo em que passaram, se não me engano, 30 dias e não saiu o Papa, né? Então trancaram eles lá. Vocês só vão comer quando eleger o Papa, né? Vão ficar isolados aí até eleger o Papa, né? Então não dá certo isso não. Vão ter que organizar como é que funciona. Então como é que funciona? Só votam aqueles que tiverem até 80 anos. Esse é um dos critérios. Né? Então os cardeais com mais de 80 anos podem participar, podem opinar, podem, né, fazer reflexões, mas não podem votar, né? E nem serem eleitos. Até chegar o dia do conclave, eles têm várias reuniões entre eles.
ainda estão circulando, né? Não estão isolados. Eles se reúnem, falam sobre a igreja, eles se conhecem, porque, olha, só os votantes são 135, mas eles não vivem se encontrando, né? Às vezes até você tem uma empresa que tem várias filiais, nem todo mundo se conhece, né? Sim. Quando tem uma confraternizada, trabalhando, que xadá, eu nunca, né? Imagina os cardeais estão espalhados pelo mundo, né? Então, eles vão se conhecer até para poder indicar, né? Porque não é mágica, não é que vai vir assim, igual do Papa Fabiano, né? Uma pombazinha do céu e vai parar em cima de um, né? Então, passa por essa realidade humana mesmo, de conversar, de se conhecer, de falar sobre, como você perguntava, nesses tempos a igreja, que tipo de papa deve ser. Então, tem essas várias congregações que chamam. Mas chegando o dia 7, aí eles participam de uma celebração, né? Tudo isso vai ser transmitido ainda, né? Essa celebração, como se fosse uma missa, rezando, pedindo a luz de Deus para a eleição do Papa. Depois dessa missa, aí eles vão em procissão para a Capela Sistina, né? Que é o local onde acontece a votação. Fica no Vaticano. Fica lá no Vaticano. E aí eles vão ficar... Existe uma conexão, né? Do local onde eles vão dormir para a Capela Sistina, né? Mas uma vez eles entrando nesse processo, eles ficam totalmente isolados. Quando vai começar o conclave, né? Então é dito uma palavra e a partir dali tem um total isolamento. A gente acha complicado imaginar isso agora nesses tempos, né? Porque a gente vive conectado, né? Mas é inclusive feita toda uma verificação. Não pode ter nenhum dispositivo eletrônico. Até as janelas dos quartos deles são vedadas. E por que essa coisa toda? Para que não haja influência externa na eleição. Porque existem interesses políticos, interesses econômicos, né? O Papa tem uma influência grande, né? Basta imaginar que todo mundo não fala de outra coisa, né? Ele não é só um líder eclesiástico e também um chefe de Estado. Chefe de Estado, né? Então, tem coisas, né? Você imaginar a influência do Papa João Paulo II na queda do Muro de Berlim. Então, é muito sério, né? E aí eles vivem esse isolamento. E começa a votação. São 2 votações por turno, 2 de manhã e 2 à tarde. Para eleger um Papa tem que ter pelo menos 2/3 dos votos dos cardeais. Eles recebem por isso, um papelzinho, escreve lá, fazem um juramento na hora que vão colocar no local o voto, né? Diante da imagem, lá na Capela Sistina tem muito lindo lá e tem uma imagem de Jesus juiz, né? Como fosse no juízo final. E aí ele faz um juramento diante daquela imagem e coloca o seu voto lá. É feita a computação dos votos, os outros cardeais podem ir anotando, vendo lá. Não teve 2/3 dos votos, faz uma segunda votação. Não conseguiu, vamos para de tarde, do mesmo jeito. No início da tarde, não teve resultado, vai para a segunda votação da tarde. Sempre no final da segunda votação, os votos são queimados, né? No final de cada votação, os votos são queimados e aí sai a fumacinha, a famosa fumaça preta ou fumaça branca, né? Hoje se coloca um produto, se não se elegeu, é a preta, né? Se sai a fumaça branca, significa que o nome foi eleito, né? Uma vez eleito, ele é consultado. Você aceita ser o novo Papa? E aí ele pode dizer que sim, pode dizer que não, né? Interessante. Eu não sabia dessa parte. Era perguntado. Perguntado, você aceita, né? Dizem que o Papa Francisco disse aceito com sofrimento, né? Porque é interessante, veja, o Jorge Bergoglio, ele foi na obediência, mas imagina, ele estava no fim de carreira. Já viveu a vida quase toda com um pulmão só. Já estava, a gente não usa o termo aposentado, mas já era assim, quase emérito, né? Não teve como, né? O Bento XVI renunciou, mas eu tenho que ir lá para Roma, mas eu tenho que ir, né? Sou cardeal, tenho que ir lá, mas jamais imaginou que ia sair de lá Papa, entendeu? Então tem essas coisas, né? Nem ele, nem ninguém tinha aquela compreensão, não era mesmo um dos favoritos. Então ele é consultado. Se ele aceitar, ele diz qual o nome que ele vai... É ele quem escolhe o nome. Sim, aceito. Qual será o seu nome? Né? Porque também foi algo que não foi desde o início, não, né? Assim, teve uma indicação, né? Era Simão, Jesus vai chamar Pedro, né? Mas o início, os papas não mudavam o nome. Teve um que o nome dele era Mercúrio. Aí eles acharam que isso ia dar confusão com o paganismo, né? O nome Mercúrio e tal.
Então, daí ele mudou o nome e isso passou a ter essa referência bíblica até, né? Abrão, vai chamar Abraão, né? Simão, vai chamar Pedro. Saulo, Paulo. Paulo, né? Então, aí passou a mudar de nome. E aí, lógico, ele escolhe um nome que tem, assim, uma relação com aquilo que no coração ele acha que é a mensagem dele para a igreja. E Pedro tinha 3 nomes: Pedro, Simão e Cefas. Isso, então veja. Aí acontece, aceito, o nome é esse, aí ele vai, começa o sugestivo, vai para uma sala chamada Sala das Lágrimas. E lá tem 3 uniformes de papa diferentes. Pequeno, porque ninguém sabe como é que vai medir. Então, e não pode dizer assim, olha, escolhemos aqui, amanhã a gente vai mandar fazer a roupa dele, para as medidas, amanhã ele aparece lá. É tudo uma coisa atrás da outra. Elegeu, aceita, vai lá, já se veste e vem aquela cena, né, emblemática que todo mundo conhece. Então eles fazem já em 3 tamanhos, pequeno, médio, grande, depois dá uma ajustadinha, né? Mas aí se for um papa baixinho, tá, se for um papa grandão, né? Mais gordinho. Gente, eu fiquei impressionado, porque tem coisa que não cai a ficha, né? Vocês sabem com quantos anos o Papa João Paulo II foi eleito? Por isso que foi um mandato tão longo? 58 anos, Ecos. Tipo assim, com a minha idade, eu fico imaginando, é humilhante isso aqui para mim, imaginar que praticamente, eu tenho 57, né? Não tem quem diga, mas eu tenho 57. E aí o que acontece? Assim, com carinha de 40. É um tipo assim, o cara foi Papa, São João Paulo II, por isso que foi um mandato tão longo, né? Salvo engano, 28 anos. Pois é, né? Então, quer dizer, São João Paulo II era um galã, né? Alto, né? Era atleta, né? Carol Altila. Carol Altila. Sofreu atentado, mas... Pois é. Então, aceito, nome, se veste, e aí aparece lá na sacada, né? Um cardeal mais idoso anuncia, né? Habemos papam, né? Temos papa, né? Aí a praça estoura, o mundo todo vibra, né? E aí ele diz em latim o nome dele, do cardeal, e depois é anunciado o nome como papa, né? Que ele vai ter. E ele vai lá e dá aquela bênção universal. Em resumo, é isso, né?